Boa noite a você aí do outro lado. Tô aqui para te falar nesse saldo do dia 18 de março de 2021, como reagiu o mercado ao puxão dado na Selic na noite passada. Tombou a bolsa, tombou o dólar, puxão e comunicado do Banco Central que serviram de alerta ao mercado. O Ibovespa no fim do dia tinha uma queda de 1,47% abaixo dos 115 mil pontos. O dólar, por sua vez, teve queda, né? Os juros, afinal de contas, ficam um pouquinho só mais alinhados aos riscos oferecidos pelo Brasil, o que pode conter a espirrada para fora do Brasil de dólares e quem sabe atrair mais alguns aqui no país. Queda contida, no entanto, justamente porque os riscos são grandes. O dólar caiu só 0,3%, indo aos R$ 5,57 no fim do dia. Falar um pouco aqui da alta em si e depois do comunicado do Banco Central, que também, ou talvez até mais, trouxe reações no mercado de capitais. A alta da Selic de 0,75 ponto na noite passada aos 2,75% ao ano foi acompanhada de um aviso de que vai ser dobrada a dose na próxima reunião. Se nada mudar, o Banco Central deixou lá bem claro, com todas as letras, que vem uma nova paulada para cima de 0,75 ponto, levando a Selic em só 3 meses dos anteriores 2% ao ano para 3,5% ao ano. Na Bolsa, ações ligadas ao consumo dos brasileiros, muito embora esses 3,5% ao ano sigam num patamar estimulativo, é bem baixo ainda, essas ações que dependem do consumo dos brasileiros apanharam. Magalu hoje caiu na casa dos 7%, liderou ali no setor as quedas. Gol também caiu bastante, mas aí é verdade que teve também o balanço da Gol sendo divulgado com números nada agradáveis sobre o último trimestre da companhia aérea. Mitigou, a queda do Ibovespa poderia ter sido bem maior, mitigou essa queda o setor bancário, financeiro, né? A B3 também teve uma alta importante, seguradoras subiram com a expectativa de juros mais altos, que podem melhorar as suas receitas dos bancões. Já a totalidade das ações do setor financeiro encontrou também respaldo lá fora, onde ações cíclicas, aquelas que sobem e descem conforme o mundo cresce mais ou menos, se deram bem também, acompanharam, portanto, essas ações, seus pares internacionais. Na ponta de baixo, vale destacar, não foi só ação ligada ao consumo local que caiu, Petrobras caiu também, ali na casa de 3 e tantos por cento, com um tombaço que teve hoje o preço do petróleo, que vinha em rally, teve um grande solavanco, queda de 7%, estoques nos Estados Unidos estão em alta, e também tem uma preocupação sobre o consumo global, em especial na Europa. Países da Europa estão fazendo a sua vacinação, estavam todos eles, nem todos agora, essencialmente com antídotos imunizantes da AstraZeneca. No entanto, boa parte ali dos países interrompeu a imunização com esses antídotos, pairando sobre eles ali risco de reação adversa. Então, estão sendo feitos mais estudos antes de liberar novamente. É a expectativa do mercado, porque também é o que tem dito analistas da área médica, dizendo que os riscos oferecidos são bem menores do que os benefícios oferecidos. Falando agora do comunicado do Copom, que serviu de alerta ao mercado. Não vinham bastando 3 mil mortes quase ao dia aqui no Brasil, restrições de mobilidade, vacinação lenta, Ibovespa nos últimos dias subindo a despeito disso tudo. O Banco Central colocou ali alguns pingos nos is. Se a Selic subiu um pingo no i importante em relação à inflação, mas nesse ponto até o mercado
não desgostou não, porque vinha preocupado ali com a inflação e com algum desleixo do Banco Central em relação ao controle de preços, deu uma alinhada maior na ancoragem de expectativas, então investidores imaginando que o Banco Central vai sim controlar, se preciso, via juros, a inflação. Isso até foi bem recebido pelo mercado, mas surpreendeu porque não se esperava isso do Banco Central, e o Banco Central alertou também para outros riscos que necessitam, portanto, de um alinhamento maior da taxa de referência da economia brasileira em alta. Risco fiscal é um risco importante, alinhado aos riscos de contração da economia, embora o Banco Central tenha ponderado por dados de retrovisor, mas se é de retrovisor já ficou para trás, indicando alguma retomada na economia brasileira. O Banco Central alertou que para frente o cenário não é exatamente dos melhores, com restrições de mobilidade, agravamento da pandemia trazendo contração, provavelmente econômica nesse primeiro, quem sabe, semestre. O trimestre já foi pro saco do gato. Segundo trimestre pode ser que também seja de contração, teríamos então uma recessão técnica, 2 trimestres contracionistas. É de se esperar isso se a gente considerar que a pandemia está muito mais violenta, que as restrições tentadas por governadores enquanto o governo está com as mãos no bolso sem fazer nada, são tentadas restrições ainda mais severas que podem restringir ainda mais a atividade econômica. Esse risco fiscal viria, de acordo com o Banco Central, em linha com o que praticamente todos os economistas têm dito e o próprio governo tem, de algum modo, admitido, que há necessidade de mais gastos em transferências de renda quando acabar esta primeira leva de auxílios aprovadas por 4 ou 5 meses, essas remessas que nem começaram a ser pagos ainda, ou seja, adicionalmente a pancada de 44 bilhões de reais correndo por fora do teto de gastos que foram aprovados lá no Congresso, uma dose adicional de gastos tende a chegar. Não precisa ser... aliás, né, às vezes as pessoas, não, isso é pessimismo, não precisa ser muito... não precisa nem ser muito realista para imaginar que isso vai acontecer. Ano passado a contração da economia aconteceu com uma pandemia menos pior, o governo está pagando auxílios menores do que no ano passado, portanto o impacto positivo na atividade econômica vai ser menor também. Desemprego e emprego, né, criação de atividade via emprego e volta do consumo tende a ser das últimas coisas a acontecer numa retomada, que ao que tudo indica não vai estar acontecendo quando acabar essa leva de 4 meses de auxílios, porque depende de vacinação, que é a conta-gotas, ainda que o governo agora tente correr atrás do prejuízo, o prejuízo está aí em forma de vidas sendo perdidas, empregos, renda. No final do ano só, no melhor dos cenários, de uma maneira massiva, pode estar acontecendo a vacinação. Até lá é de conta-gotas. Enfim, gente, a situação não é tranquila. Venho falando aqui todo o saldo do dia. Pode ter alta de bolsa, pode ter isso ou aquilo, mas parece estar um pouco desmedida ali, descalibrado o termômetro do mercado, porque tem um fluxo muito grande em busca de ativos reais. As expectativas são menos refletidas do que já foram em outros carnavais na Bolsa. Se cuide aí para não perder dinheiro com uma surpresa desagradável daqui para frente. Só se surpreende quem permite se iludir. Espero que não seja você aí do outro lado parte desse grupo. Para isso, te convido a acessar o valorinvest.com para saber, tintim por tintim, tudo o que tem acontecido na economia brasileira, no andamento da pandemia, que é assunto de saúde, mas sem o qual, sem essa solução da crise sanitária, não espere por solução da crise econômica, porque não vai vir. Depende da saúde dos brasileiros, a saúde da economia. Fico por aqui.
Grande abraço a você, se cuide aí, reforce o seu cuidado, se precisar sair, afinal de contas é uma ninharia esse auxílio, a gente sabe que apesar de tudo é necessário muitas vezes sair para colocar a comida na mesa, se cuide aí do outro lado, reforce os cuidados. Grande abraço, desejo a você força e sorte, alguma sorte também é necessária para enfrentar esses próximos tempos. Grande abraço. Boa noite, até a próxima e tchau.